Na história, o uso de substâncias para aumentar a performance ocorre desde as antigas civilizações. Na Grécia Antiga, atletas comiam testículos de carneiro. No século III a.C., utilizavam ervas e cogumelos. Já entre os romanos, o uso de estimulantes era comum. A história do doping nos esportes olímpicos. O primeiro registro de abuso de drogas em Olimpíadas ocorreu no início do século XX, quando estricnina e conhaque foram usados durante uma maratona. Nos anos 20 e 30, a anfetamina, produzida em laboratório, prometia grandes melhoras no desempenho. Em 1928, o atletismo baniu o doping, porém não existiam métodos comprovados para a detecção de substâncias proibidas. Na década de 50, surgiram os anabolizantes, utilizados principalmente por atletas do levantamento de pesos. Nos anos 60, as mortes de 2 ciclistas foram associadas ao uso de anfetaminas. Em 67, o COI estabeleceu sua comissão médica e sua primeira lista proibida. Em 1968, iniciou o controle de doping durante os Jogos Olímpicos do México. E o primeiro teste positivo para doping da história das Olimpíadas foi de um pentatleta sueco, que relatou ter consumido cerveja para acalmar os nervos durante a prova de tiro. A partir do final dos anos 60 e durante os anos 70, a Alemanha Oriental conduziu um programa de doping que só foi descoberto após a queda do Muro de Berlim. Mais de 2.000 atletas de nível internacional foram submetidos ao esquema de doping, principalmente meninas e mulheres, que recebiam altas doses de anabolizantes, com danos irreversíveis à saúde. Os esteroides anabolizantes foram adicionados à lista proibida e nos Jogos de Montreal 76, os primeiros testes foram realizados. Após os Jogos de Los Angeles 84, o doping sanguíneo passou a fazer parte da lista do COI. Em 1988, Ben Johnson batia o recorde mundial nos 100 metros rasos e se tornava o homem mais rápido do planeta. Ele testou positivo para estanozolol, perdeu o ouro e marcou com desonra a história dos Jogos. No final dos anos 80, mortes repentinas de ciclistas foram associadas ao aparecimento da eritropoetina. A EPO, como é conhecida, foi incluída à lista proibida. A testagem de sangue foi implementada pela primeira vez nas Olimpíadas de Inverno Lillehammer 94. Na tentativa de brecar o uso de drogas como a EPO, foram estabelecidos limites máximos para alguns parâmetros sanguíneos. No ciclismo, o atleta com hematócrito maior do que 50% não poderia competir. Nos Jogos de Inverno de Nagano 98, o campeão olímpico do slalom gigante testou positivo para cannabis e perdeu a medalha. O atleta alegou não ter usado a droga, que pode ter entrado em seu organismo de forma involuntária, em uma festa onde outras pessoas fumavam. A substância não era proibida pela Federação Internacional da Modalidade. Apesar de receber a medalha de volta, teve sua imagem manchada pelo episódio. Também em 98, durante o Tour de France, uma operação da polícia francesa encontrou uma grande quantidade de substâncias proibidas no carro da equipe Festina, entre elas a EPO. Ficava claro que a falta de padronização no controle de doping poderia ter consequências devastadoras. Você está assistindo a história do doping nos esportes olímpicos. Você acabou de assistir o episódio Timeline, parte 1. Para saber mais, assista aos próximos episódios da série Antidoping. E se tiver alguma dúvida, entre na página Antidoping do site do COB e envie sua pergunta pelo Fale Conosco. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.